desse intuito, né, para descontaminar o lixão a céu aberto. Então, ouviremos aqui nesse momento a participação do Instituto, através aqui do Marcos Andrei, onde estará apresentando todo o protocolo de intenções, onde todo o lixo dos municípios do entorno de Piripiri deverá ser transformado através de uma indústria em outros materiais que podem também estar sendo aproveitados. Então, assim, nós sabemos que no passado, não muito distante, nós tínhamos um local bem dentro do bairro Batoque, onde era depositado todo o material, todos os resíduos sólidos do município. E aí foi feita uma aquisição de um espaço, de um local, lá nas intermediações do Sucuruju, que infelizmente não foi possível a legalização desse terreno por questão do terreno ser uma cessão de herança, né? Então, assim, entra em conflito com os herdeiros, e na época quem fez essa negociação foi um nosso saudoso Antônio Felícia, e não chegou a documentar, não ter um registro de imóvel nesse local. Então, hoje, o espaço que o município vem utilizando não é um espaço próprio do município, e nós já tínhamos total interesse em fazer a aquisição de um novo espaço, e aí chegamos com a presença desse consórcio. Então, o município já, de posse desse consórcio, coloca aqui para os vereadores que precisamos estar encaminhando um projeto de lei para esta casa, e aqui, aproveitando esta sessão, e também nós temos tempo para isso, até porque os municípios com população inferior a 50 mil habitantes, certo? Tem até o dia 2 de agosto de 2024 para estar documentando, regulamentando esse destino correto do lixo. Municípios com população superior a 50 mil tem até 2 de agosto de 2023. Então, nós aqui, por ser uma população menor, ainda temos um espaço maior. E aqui eu convido aqui ao Marcos, para que ele possa conduzir a esta conversa, que a gente coloca aqui como em forma de audiência pública, onde está apto a participar todos os vereadores, a população aqui presente, para que assim possamos discutir de forma mais consistente esse pleito que é a adesão ao consórcio dos municípios. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus, Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus diz que não cai uma folha do céu se não for da vontade do nosso Deus. Se nós todos estamos aqui, é porque Ele nos permitiu, nos deu saúde. Estamos aqui reunidos aqui para apresentar um projeto que vai mudar toda uma regra de um sistema que hoje tem contaminado o nosso solo, tem contaminado a nossa água, tem contaminado o ar. E nós vamos fazer uma demonstração de uma nova tecnologia para tratamento de resíduos sólidos, sem enterrar o lixo, sem gerar chorume, sem gerar impacto, tanto o social, que para mim eu acho que é o pior deles, que é a situação hoje dos catadores que vivem dentro dos lixões, disputando ali, né, o espaço com os urubus, com os ratos, com as baratas, com os objetos contaminantes, né? Então, esse aí é um fator que vocês vão perceber que muda toda a regra desse jogo. Bom, nós estamos aqui nessa noite por meio de uma cooperação com o governo do Estado. Eu sou Marcos Andrei Vasconcelos, presidente do Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação,
sediada em Brasília. É uma organização de 10 anos de idade. Nós já temos um histórico muito forte aqui com o estado do Piauí, porque foi o primeiro estado a acolher a nossa organização. Nós começamos a vir para o Piauí desenvolver projetos em 2014 com o saudoso prefeito Firmino, de Teresina, que contratou a nossa organização para desenvolver inventários de gases de efeito estufa. Desenvolvemos um trabalho muito grande também com a OAB do Piauí, a sucursal Piauí. Foi a primeira OAB do Brasil a entrar para um programa brasileiro de gestão de carbono. E o Grupo Claudino também, nós desenvolvemos um projeto, um estudo também de gestão de carbono com o Grupo Claudino. Então, nosso histórico aqui, nós não chegamos aqui ontem, não aparecemos aqui, não caímos de paraquedas. Pelo contrário, eu já morei 3 anos aqui no Piauí. Eu tenho um carinho muito grande por esse estado. Para mim é uma gratidão muito grande. Eu agradeço a Deus por estar aqui e por fazer esse trabalho agora em parceria com uma empresa da Alemanha que está vindo para cá trazer as tecnologias, o recurso. Nós não vamos depender do recurso do estado, nem dos municípios. É recurso próprio, é recurso privado que vai vir para a implantação dessas usinas, né? E eu vou passar a palavra, em primeiro lugar, só fiz essa abertura aqui, enquanto eles estão fazendo a instalação ali dos equipamentos, mas eu vou passar a palavra para o doutor Avelar Amorim. Doutor Avelar Damasceno Amorim é diretor de sustentabilidade do Instituto de Água e de Esgoto do Estado do Piauí. Esse instituto, ele vai falar qual é o objetivo desse instituto, a lei que rege o Instituto, e muitos ainda não têm ainda o conhecimento por ser um instituto novo. O Instituto ele vai substituir, já está substituindo a GESPISA em algumas áreas, e o doutor Avelar vai poder falar melhor de toda essa legislação. Queria chamá-lo aqui para poder se pronunciar. Ele está representando o doutor Magno Pires e o governador do estado, Rafael Fonteles. Boa noite, senhores. Eu queria, primeiramente, agradecer ao prefeito e os senhores por estar propiciando abrindo esse espaço para a gente vir aqui discutir um assunto extremamente importante. Por que é importante? Eu sempre, em todas as minhas falas, eu digo o seguinte: todos nós do estado do Piauí, de modo geral, quase 100% da população, quando fala saneamento básico, a gente olha para a empresa, a GESPISA, né? Qualquer problema de abastecimento, esgotamento, os problemas a gente olha para a GESPISA, cobra a ação da GESPISA. E a gente tem que entender assim, a GESPISA é uma prestadora de serviço. O mais importante que nós estamos discutindo agora, nesse momento, à frente do Instituto de Água e Esgoto do Piauí, onde o doutor Magno é o diretor-geral, uma pessoa com mais de 80 anos de idade, tem um gás, é um trabalhador, um homem muito sério. Eu desconheço esses jovens que têm um pico de trabalho do doutor Magno. Então, quando ele chegou, ele disse: Avelar, eu estou com essa missão, mesmo com a minha idade, eu gostaria de contar com o apoio de uma equipe de assessores técnicos, para ver se a gente muda esse quadro no estado do Piauí. Porque a população piauiense, no modo geral, reclama do serviço prestado da própria GESPISA, essa que é a verdade. E ela hoje está numa situação muito difícil, o débito é muito elevado, o que dificulta muito o governo do estado ter uma instituição dessa maneira, com CNPJ, em outras palavras, meio suja, que dificulta a captação de recursos. Então, isso não é agora do governo Rafael Fonteles, já vem lá do Wellington Dias. Em 2007, quando ele criou o Instituto, a ideia era transformar, né,
encerrar as atividades da GESPIS e passar essa responsabilidade para o Instituto. Mas essas coisas acontecem, as pressões políticas, é natural. E o governador começou, deu uma parada e repensou de que maneira o Instituto poderia começar a trabalhar no sentido de gradativamente mostrar à sociedade piauiense a sua importância. Então nós começamos, era um grande desafio, e nós fomos a um evento pan-americano, e lá no Ceará a gente viu que toda a política de saneamento era coordenada pela Secretaria das Cidades. Lá tem uma companhia de gestão de água, que é a CAGES, que presta serviço. É bem delineado na política cearense esse modelo de gerenciamento. Então nós pedimos uma cópia da lei, nos debruçamos com a equipe técnica em Teresina e começamos a imaginar de que maneira o Piauí pudesse sair dessa situação de falta de um modelo adequado de gestão no saneamento. É incrível que eu sou um servidor público, já estou com 71 anos, completei agora, e eu nunca tinha visto uma situação dessa natureza, porque eu mesmo desconhecia. Eu sou engenheiro agrônomo, então eu me debruço muito na política ligada ao setor agropecuário. Então, com esse desafio, a gente discutiu e disse, olha, é necessário definir uma política para o Estado. E aprovamos a Lei 246. E essa Lei 246, ela praticamente, eu diria que ela é desconhecida da população piauiense. Não sei quantos aqui já leram, ou se tem conhecimento. A Lei 246, ela deixa bem claro que há necessidade de se construir um modelo adequado de gestão do saneamento. Precisamos construir ou criar um Conselho Estadual de Saneamento Básico que nunca teve e agora tem, nessa gestão nossa. A gente precisa, para desenvolver as atividades, ter um fundo, dinheiro, que é o Fundo Estadual de Saneamento Básico, que nunca se discutia, nunca teve. Agora a gente tem. E aí vem a Lei 14.026, que é o novo Marco Legal de Saneamento, né, que alterou a Lei 11.445, que trata da Política Nacional de Saneamento Básico, a 12.305, que é a lei que trata dos resíduos sólidos, a 11.107, que é a lei, né, de constituição de consórcio público, e outras leis que foram alteradas por essa nova lei, que é a 14.026, que trata do novo marco legal do saneamento básico. Então, veio a ideia aí com essa lei, uma discussão muito ampla no governo de Bolsonaro, e nessa discussão se criou essa lei, foi aprovada no Congresso, onde se buscou uma alternativa de captar recursos da iniciativa privada para ser injetada no segmento de saneamento desse país. Por quê? Porque os estados não têm recurso suficiente para resolver o problema de saneamento. Nunca teve. Os municípios nem se falam. Para vocês terem uma ideia, o estado do Piauí, através da Secretaria da Saúde, captou 17 milhões de reais para elaborar 100 planos municipais de saneamento básico. Não sei se esse município bancou, se tem o plano municipal, ou se foram recursos da FUNASA que elaborou o plano. O mais grave que eu acho é que desses 100 planos que era para ser elaborado, hoje em torno de 60 ou 70 planos foram aprovados, fiscalizados pela FUNASA, mas infelizmente, esses planos não estão sendo implementados pelos municípios. Tem município que tem um plano, a gente chega, não sabe onde está o plano. Tem município que tem um plano, tem um plano, está lá na minha gaveta, está lá na Secretaria do Meio Ambiente. Se você pegar, nada está sendo implementado, isso não é justo. Então,
diante desse quadro, dessa situação, quando nós assumimos o Instituto de Água e Esgoto, nós tomamos a decisão de fechar os acordos de cooperação técnica com o município. Porque a gente acha que, de alguma maneira, o Estado tem que apoiar os municípios para implementar esses planos. Que, através do Estado, é fácil captar os recursos, não só estadual, federal, como internacional. Então, começamos a dar a devida extensão à elaboração desses acordos de cooperação técnica. O documento que vocês estão apreciando, vocês fazendo uma leitura, está muito claro que o Instituto de Água e Esgoto, fechando o convênio com o município, está lá bem claro que é para dar o apoio à implementação também desse plano municipal de saneamento básico. Quando se fala saneamento básico, tem os 4 eixos: abastecimento, esgotamento sanitário, drenagem e o lixo, que é o resíduo sólido. Então, a sociedade precisa demais do saneamento. É uma coisa extremamente importante. Onde a gente chega a uma reclamação generalizada sobre a questão da qualidade da água, do atendimento, do abastecimento da água, da prestação de serviço que está sendo feito para atender a população. Essa coisa tem que mudar. E só podemos mudar se a gente justamente adequar um modelo, construir um modelo novo, onde com esse modelo a gente possa elaborar planos, programas e projetos para serem implementados em cada município. Portanto, o que eu estou falando aqui, essa é a ideia que vai predominar nos 15 municípios do consórcio. Então, o consórcio, ele está olhando, não é só para o resíduo sólido que o Marcos vai apresentar, é para implementação também do Plano Municipal de Saneamento Básico, que precisamos dele, porque só dessa maneira o município, né, vai garantir o atendimento das demandas internas voltadas ao desenvolvimento sustentável do próprio município. Então é isso que eu tinha para fazer essa reflexão aqui, junto a vocês, porque isso que vocês vão assistir agora é um acordo que o Instituto fez com o Instituto Ciência e Tecnologia, que Marcos preside. Por que nós fizemos esse acordo de cooperação com eles? Porque nós temos limitação também de profissionais qualificados para atuar em várias áreas. A gente tem que ter humildade de entender isso. Do jeito que os municípios buscam profissionais para elaborar planos, programas e projetos, o nosso instituto também tem essa preocupação. Como o instituto dele tem um quadro de profissional a nível nacional de renome, pessoas altamente qualificadas, vai nos ajudar muito, nos assessorar muito nesse trabalho de saneamento. Outra coisa, nós estamos muito preocupados com saneamento rural. É uma lástima a situação na zona rural. Nós também estamos aí discutindo e olhando para esse consórcio para instalar o Sistema Integrado de Saneamento Rural. Vocês sabem quem administra o saneamento rural? São as próprias comunidades. Aí vocês vão dizer, e esse modelo funciona? Em vários estados funciona, e com bastante dinheiro. Nós não captando esses recursos, às vezes eu digo assim, com humildade, porque nós somos um pouco incompetentes. Porque se a gente só organizar e organizar um modelo de gerenciamento do saneamento rural, teremos condições de captar o mesmo volume que Pernambuco está captando, 500 milhões, o Ceará está com 600 e nós 0. Isso é horrível, alguma coisa está acontecendo. Então, o grande problema é a falta de gerenciamento nas coisas. É a gestão. Esse é o grande desafio. Para você adotar, eu sempre digo, o modelo de gestão, para você atender o saneamento urbano e rural, você precisa, primeiro, ter um modelo assentado na legislação. A base legal é só a lei.
Todos nós temos que ler a lei e entender que lei é essa 246. Todos nós temos que ler para entender qual é a direção, o sentido que é dado da política de saneamento no estado do Piauí. Né? Segundo pilar, o conhecimento. Sem ele você não faz absolutamente nada. Então nós precisamos ir atrás do pessoal que tem o conhecimento, porque é a grande ferramenta de trabalho para implementar esse modelo. E o terceiro pilar é como gerir isso de maneira integrada, participativa, numa visão descentralizada. Esse é o grande desafio. Porque a gente tem a mania, nossa cultura, de olhar muito para o umbigo nas coisas. Isso não existe mais. As ações têm que ser integradas, participativas, tem espaço para todo mundo, é democrático. Quando você faz uma reunião, você tem que ter a liberdade, né, não só de falar, mas também de saber ouvir. E tem que ouvir quem? Os representantes da sociedade civil, os órgãos públicos e os usuários dos recursos naturais que tem aí, tem muito ligado ao meio ambiente. Porque hoje as políticas, você integra a visão ambiental com a água, que é recursos hídricos, ela é transversal a todas as demais políticas públicas que você imaginar, para ser implementada num território, para garantir a sustentabilidade, ou então revitalizar esse território, que todos estão aí degradados, por falta de gestão. Então, gente, eu estou só usando aqui isso, colocando meu sentimento como profissional ligado à diretoria de sustentabilidade, esse grande desafio que a gente está trabalhando dentro do Instituto de Águas e Esgoto. O governador tem nos ouvido, o governador tem dado a devida atenção, o Marcos vai colocar melhor isso para vocês. E fica aqui, né, o nosso agradecimento do Instituto de Água e Esgoto por vocês estarem aqui nos ouvindo. Vamos aproveitar esse momento, é um momento ímpar. Essa é a décima, né, Marcos? É a 10ª audiência pública, já andamos em 10, antes já andamos também explicando o modelo. É um negócio que não é fácil, você está nas estradas sem parar, né, trabalhando intensivamente para criar esse consórcio, que vai beneficiar todos os 15 municípios. Então, todos os municípios têm que dar as mãos para criar o consórcio e criar essa possibilidade de instalar essa usina de beneficiamento de resíduos sólidos, que ele vai colocar com mais clareza, né, a importância dela para todos nós. É isso que eu tinha para colocar e agradecer a vocês por ter nos dado essa oportunidade. Obrigado. Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço ao prefeito, a essa casa, a presidência, os vereadores, muito grato, a população. Nós vamos apresentar aqui a estruturação para a implementação de usina de valorização de resíduos sólidos. Primeiro, eu queria falar um pouco sobre quem é o INCT, o Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. O nosso papel é colaborar, nós não vendemos nada, pessoal, nós somos uma entidade sem fins lucrativos, nós não vendemos usinas, não vendemos equipamentos, nós fazemos ciência, nós fazemos os estudos para a implementação dessas tecnologias, nós homologamos as tecnologias hoje, que são tecnologias já consolidadas a nível mundial. Então, a nossa proposta de valor é colaborar com a sociedade para implantação da Agenda 2030 no Brasil. A Agenda 2030 também conhecida como ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que é um programa global da ONU, que acontece a cada 15 anos. Nós estamos exatamente no meio dessa agenda, que é a Agenda 2030, que iniciou em 2015. Na realidade, ela foi assinada em 2015
e iniciou-se em 2016, 1º de janeiro de 2016. Então, antes a ONU já tinha uma agenda colocada, que era chamada de ODM, Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que eram 8 objetivos. E com o advento da Agenda 2030, ampliou-se para 17 objetivos. Nós somos parte integrantes da ONU, a nossa organização é ligada à ONU. Nós somos uma OCIP, como característica jurídica, que é uma organização da sociedade civil de interesse público, com registro no Ministério da Justiça, e também somos um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, regido pela Lei 13.243, que é o novo marco de ciência e tecnologia no Brasil. Para fazer tudo o que nós fazemos em relação a esses programas de ciência, programas ambientais, o Instituto é registrado no CONAMA, por meio da portaria número 120, de 25 de abril de 2016. Nós também participamos de um programa da União Europeia, um programa de fomento, que envolve aí 10 acordos de cooperação técnica que nós assinamos, a cooperação técnica internacional. Hoje o Instituto também é base de apoio do maior movimento empresarial brasileiro. Dentro desse programa aqui tem praticamente 80 empresas, que correspondem a praticamente a quase 60% do PIB nacional. Esse aqui é o nosso programa. Esse programa ele foi premiado pela ONU, foi publicado no Caderno Científico, no Caderno Pacto Clima, é o Pense e Compense. Nós trabalhamos aqui com os governos, as empresas privadas, nós desenvolvemos toda a base de conhecimento aqui, de capacitação, de governança, de compliance, de gestão de integridade, de transparência. Aqui na parte científica nós desenvolvemos todos os projetos com base aí nos acordos internacionais e o nosso objetivo principal é alcançar a sociedade, mudar a vida das pessoas. Isso é o que nós fazemos de melhor. Nós mudamos comunidades, cidades e vamos mudar com certeza também esse estado do Piauí após a implementação das 17 polos que vão ser instalados nesse estado. Esse é apenas o primeiro polo. No total, vão ser abrangidos aí os 224 municípios por meio de 17 polos de consórcios que já estão distribuídos, e o governador deu prioridade aqui para o polo dos cocais e carnaubais. O governo do estado ele está pagando os estudos. Isso eu tenho que ressaltar aqui esse grande esforço que o governador Rafael Fontelli está fazendo, porque nenhum governador dos outros estados, nenhum governador do Brasil está fazendo o que ele está fazendo. Ou seja, os demais estados, como que está acontecendo isso? O governador está lavando as mãos e deixando os municípios se virarem. Os municípios que têm renda, que são maiores, eles vão conseguir resolver o problema. E os menores? Não vão conseguir atender o novo marco do saneamento, que para os municípios, pela lei 14.026, que é o novo marco do saneamento, o artigo 54, ele impõe uma agenda do qual os municípios abaixo de 50 mil habitantes, que é o município aqui, ele tem que se adequar a essa nova regra de destinação do resíduo até 2 de agosto do ano que vem. Então nós temos um curto espaço de tempo. O tempo está passando muito rápido. Então, nós, dentro do cronograma, eu vou mostrar para vocês que é possível, já em agosto de 2024, nós já termos a primeira usina funcionando aqui no polo aqui de vocês aqui, Carnaubais e Cocais. Esse programa ele é integrado com a Agenda 2030. Para cada fase do programa, nós elencamos 1, 2 ou várias ODS ao mesmo tempo. Tá? Esse programa foi apresentado, a ONU publicou, durante o Acordo de Paris, a ONU escolheu 5 programas no Brasil para publicar no Caderno Pacto Clima, que é o caderno científico, um periódico científico. Foi inclusive a edição número 1 desse periódico científico, e a ONU escolheu o nosso programa, o Pense e Compense, foi um dos programas escolhidos
para apresentar durante o Acordo de Paris, e o governo da França nos convidou para apresentar lá durante a COP21, durante o Acordo de Paris. Eu fiz 2 apresentações lá na França a respeito do nosso programa. Teve uma repercussão muito boa da comunidade científica. Vamos falar agora propriamente da usina que vai ser instalada aqui na região de vocês. Primeiro, explicar um pouquinho por que Piripiri. Muita gente deve estar se perguntando, mas por que Piripiri? Não poderia ser aqui Piracuruca? Não poderia ser exatamente aqui no município? É porque todos os polos que foram separados, pessoal, por que são 17 polos? Porque a viabilidade econômica para um processo desse funcionar, para uma usina dessa funcionar, essa usina nós vamos aportar aí em torno de 25 milhões de reais na implantação dessa usina, com recurso próprio. Então, para essa usina funcionar, os municípios eles têm que estar dentro de um raio onde que vai ser instalado a sede da usina, de no máximo 100 quilômetros. Então, nós já dividimos todo o estado e as cidades polos, elas estão, que são as sedes onde vai ser implantada a usina, os demais municípios estão dentro de um raio de 100 quilômetros para a questão de viabilidade econômica. Então, Piripiri foi escolhida por causa dessa questão. Não foi questão política, não foi questão porque é uma cidade maior. Ela foi escolhida porque ela está numa posição central, dentro de um raio que abrange aí 15 municípios que estão dentro desse raio de 100 quilômetros, e o de vocês também está dentro desse contexto. A empresa que nós homologamos, essa tecnologia nós homologamos aqui, homologamos na Alemanha, ela é a Arqueia. A Arqueia é o maior fabricante de usinas desse porte aí de biogás do planeta. Esse aqui é o dono da Arqueia, o presidente da Arqueia, o CEO da Arqueia, que é o Oliver Nack, que esteve no Brasil. E no mês passado, nós trouxemos aqui no Palácio Karnak, para uma reunião com o governador, um investidor aqui no Brasil, que é o Dr. Écio Krieger, que é prefeito também. Viu, prefeito? O senhor pode entrar em contato com o Dr. Écio, ele está à disposição. Ele é prefeito de Pomerode, depois eu vou passar o contato para o senhor. Ele que é o CEO da Arqueia no Brasil. Essa daqui é lá na região dele, ó, lá em Pomerode, em Santa Catarina. Foi a primeira instalada no Brasil. Ela já gera gás, energia, biofertilizante. Essa usina já está bem consolidada. O biofertilizante, pessoal, ele é transformado em adubo e ele é distribuído para a agricultura familiar. Hoje é o melhor adubo orgânico para a agricultura. O Brasil importa adubo, principalmente da Rússia. E a gente tem visto aí, né, nessa agricultura tradicional, com fertilizante químico, esses que nós importamos aí, que às vezes a gente não sabe nem o que tem dentro daquele saco, a gente só sabe que os hospitais estão cheios de gente com câncer, né? Mas essa usina ela vai produzir vida, ela vai produzir um fertilizante natural, orgânico. Então, essa daqui já lá em Rio Verde, lá no Goiás. E aqui, ó, nós vamos apresentar para vocês agora a usina que vai ser implantada aqui. A usina, ela vai, além de produzir energia elétrica, porque ela se autossustenta, ela não vai precisar de energia da rede, ela produz a própria energia. Além dela produzir energia, produzir o biofertilizante, o biogás, ela vai produzir esses materiais aqui, ó, telha, tijolo, paralelepípedo, tubulação para rede de esgoto, tudo processado na própria usina do lixo. Então, como é que funciona essa usina? Vamos entender um pouco como é que funciona esse processo. O caminhão de lixo vem, despeja o lixo. Ó, primeiro o tamanho da usina, né? A gente vê aqui, ó, é um galpão de 2.000 metros quadrados com um biodigestor que produz energia, gás e biofertilizante. Então esse aqui é o tamanho
da usina, né? Ocupa um espaço aí de, vamos botar aí de 5 hectares, porque tem área de compostagem também, tá? No máximo 5 hectares, tá? Então esse é o tamanho da usina. Então um caminhão de lixo vem, despeja aqui o lixo na moega, que é esse equipamento aí que empurra para a esteira, ó. A esteira, ela rasga a sacola e aí é feita uma triagem. Nós não usamos o material reciclável, ele fica com os catadores. Nós fortalecemos as cooperativas de catadores, tá vendo? Eles recebem, ó, material de proteção, ó. Eles vão sair de dentro do lixão. Nós vamos tirá-los, não vai poder ninguém mais ficar dentro do lixão. Então nós vamos eliminar o lixão. Então eles vão vir para um ambiente controlado, um galpão, vão receber material de proteção, vão receber dignidade, porque eles fazem um trabalho muito importante para a sociedade. Exatamente, e a presidente falou bem, porque veja bem, a questão deles estarem lá dentro do lixo não é só a questão de estar disputando ali com os urubus, com os ratos, com as baratas, não. Sabe qual o maior problema? São os contaminantes, porque no lixo RSU, no lixo residencial, tem muita gente que vai fazer, às vezes está no hospital, mas recebe alta e vai fazer tratamento em casa. E vai seringa, vai agulha, vai perfurantes, tudo dentro do lixo. Então, eles se contaminam ali também. Então, aqui já é um ambiente controlado, climatizado, vai ter banheiro, até para as necessidades deles, não tem, eles estão ali no meio do nada. Então, aqui eles vão receber um ambiente climatizado, com banheiro para tomar banho, refeitório para fazer uma alimentação, vão ter a carteira deles assinada por meio de uma cooperativa, vai ter dignidade. Hoje nós fizemos essa mesma audiência em Piripiri, né? Aí estava a presidente da associação de catadores, estava lá. Ela estava falando o seguinte, o sofrimento que eles passam. Ela deu o depoimento dela lá. Eles tiram no máximo R$400 por mês. No máximo R$400 por mês. Porque eles ficam na mão dos atravessadores, que pagam o que quer. Ela falou, eles pagam R$1 só o quilo do lixo. Então, é um trabalho que é muito duro, né? E aí, esse programa, ele vai valorizar principalmente os catadores. Primeiro porque a renda deles vai sair de R$400, com certeza vai para R$3.000, R$3.500. Por quê? Porque nesse processo formiguinha que eles trabalham hoje, eles só conseguem separar, no máximo que eles conseguem separar, é só 3%. Então, dentro de um processo como esse, que você tem uma esteira, você tem ali as máquinas que prensam e fardam o lixo, com certeza eles conseguem quadruplicar a renda deles. É o mínimo, na realidade. Então, vai trazer dignidade para os catadores. Se alguém quiser falar... nós vamos explicar. A ideia é que cada município, se for viável, tenha um centro de triagem, tenha ali no próprio local a separação daquilo que é reciclável, para gerar emprego e renda no local. E isso é o ideal desse projeto. Isto. Exato, exato. Eles podem estar organizados em associação e transformar depois numa estrutura de cooperativa, claro que sim. Para sair fora do atravessador, porque hoje eles estão na mão dos atravessadores, que pagam ali o que eles quiserem. Não paga preço de mercado. Por exemplo, você tem aí o alumínio que é em torno de R$15 o quilo. Eles pagam R$2. E quando muito. Então, dentro desse processo aqui, eles vão vir já para um preço de mercado. É privada, empresa privada.
todo esse processo aí é parceria público-privada, tá? Marcos, só um momento. Eu sempre falo, eu fui lá em Campinas, São Paulo, lá tem uma cooperativa de só mulheres. Fiquei impressionado. Então, essa cooperativa, elas conseguem posto de saúde, habitação, escola, a cooperativa organizada, elas têm um entendimento com o município. Aqui vai ser um pouco diferente, porque na visão de consórcio. Então tem que pegar a estrutura dos 15 municípios, criar isso que Marcos está colocando, que é colocar o galpão de triagem, se possível criar em cada município uma associação, ou então futuramente se organizar em cooperativa. Porque como o Marcos disse, se livrar do atravessador, porque se deixar o atravessador, em todas as atividades, tendo um atravessador, para quem produz não tem lucro. Eu mesmo produzia melancia, melão, e eu caí nesses engodos muito tempo, entregando meus produtos a atravessador, e o lucro é muito pouco. Olha, às vezes nem dá para pagar o banco. Bom, aqui, ó, depois que eles separam, que, como eu falei, não entra no nosso processo reciclável. Aí o lixo ainda está bruto ali, com a parte orgânica, aí nós trituramos e desidratamos o lixo. E fazemos a separação automática. Essa máquina aqui está separando, ó. Tá vendo a fração orgânica? Olha ali o líquido ali, ó. Esse líquido aqui, ó, esse líquido ele está indo lá para o biodigestor. Ele não é chorume, porque no nosso processo não gera chorume. O que é o chorume? O chorume é a decomposição da fração orgânica do lixo. Nesse caso aqui, o lixo não se decompõe, ele chega e já é processado. Então isso aqui é fração orgânica, tá? Então essa fração orgânica, ela está indo para onde? Lá para fora. Olha para onde que ela vai. Essa cúpula aqui, ó, é chamada de biodigestor. Ali dentro, pessoal, que está indo aquele líquido para lá, nós inoculamos bactérias ali dentro. Essas bactérias decompõem aquela fração orgânica e geram o gás, chamado biogás. Então, tudo que é produzido ali dentro, de gás, ele vai impulsionar o gerador e gerar energia. Num futuro próximo, não é agora, nesse momento, nós vamos também purificar esse gás e transformar o biogás em biometano, porque ele vai ter aplicação em duas áreas de mercado. Ele vai ter aplicação na área hospitalar e ele vai ter aplicação também na área automotiva. Você já deve ter ouvido falar de carro com botijão de gás atrás, que é o GLV, que é o gás veicular, GNV, que é o gás natural veicular. Nós vamos produzir esse gás na região. Os carros vão poder também ter carro a gás aqui na região a partir desse projeto. Então ele vai gerar biogás nesse momento. O biometano nós vamos fazer mais à frente, tá? Um outro módulo. Então, mas o que ele gera aqui? Ele gera aqui no sistema de biodigestão energia elétrica, ó. Ele joga o excedente, além de produzir para a própria usina, o excedente ele joga na rede. E aqui, ó, pessoal, isso daqui que é uma das partes mais importantes do nosso processo. Porque o fruto do processo de biodigestão chama-se biofertilizante, digestato. Ele é líquido, ele sai líquido. Só que o que nós desenvolvemos? Um sistema de aspersão em baias de compostagem, baias automatizadas de compostagem. Então ele vai essa baia e vai se transformar em adubo. E nós já vamos ensacar esse adubo, ele vai ser vendido ensacado, já para determinadas culturas já. Que esse adubo aí nós podemos potencializar eles com minerais também para determinadas culturas. Então ele vai ser vendido também. Então esse é o processo de compostagem que vai para a agricultura familiar. Nós vamos, parte desse adubo, porque é uma quantidade muito grande por dia que gera. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, da produção, tudo que entra dentro de um biodigestor, daquela cúpula, sai. Se
100 toneladas de resíduo orgânico, vai sair 100 toneladas de digestato. Tudo que entra lá sai de forma líquida. Então, essa produção aí, nós vamos produzir, aqui a média da usina de vocês aqui, vai ficar em torno de 120 a 150 toneladas dia, juntando todos os 15 municípios. Então, a metade desse valor, em torno de 75 toneladas, vai ser de digestato, vai ser de biofertilizante, vai ser de adubo. Nós vamos produzir adubo para a agricultura familiar. E os municípios vão receber esse material para fazer os seus projetos de agricultura familiar dentro do próprio município. De forma mais barata, né? Na realidade, ela vai receber royalties, vocês vão receber participação de tudo que for produzido aqui dentro da usina. Eu vou explicar mais à frente como vai funcionar todo esse processo de compensação e quais são as contrapartidas que os municípios vão ter, tá? Então, essa parte aqui, inclusive, pessoal, muda a vida das pessoas. Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar mais para frente um pouco um projeto que nós fizemos desse lá em Brasília, que é um lugar muito difícil de plantar, pessoal. Por quê? Porque Brasília fica 7 meses sem cair uma gotinha de água. E além disso, Brasília tem a umidade relativa do ar no mês de julho até setembro, que varia aí, a média é 20%, e tem dia que chega a 10% de umidade relativa do ar. Ou seja, você pega uma toalha molhada, não precisa de torcer ela não, coloca no varal, 1 horinha depois, 2 horas, você vai ver, ela está dura. Ela não está seca não, ela está dura. Então, imagina, só para vocês terem uma ideia, para o organismo humano, o ideal é 60%, a mínima de umidade relativa do ar é 60%. Brasília chega a 10% de umidade relativa do ar. Então é muito difícil. E nós conseguimos mudar a realidade de comunidades inteiras, de assentamento, que só receberam assentamento no Brasil, o pessoal só recebe a terra e mais nada. E mesmo assim, recebe a terra sem escritura definitiva. A maioria não tem nem escritura, não. O cara tem um documento de posse ali. O INCRA, essa é a nossa reforma agrária no Brasil. Então, esse projeto aí que nós desenvolvemos, o que ele fez? Ele pegou um piloto, um assentamento com 100 famílias, que só tinham recebido a terra, e hoje, depois de 7 anos, vocês vão ver mais para frente, é um outro case que eu vou mostrar para vocês, não tem nenhuma família mais, primeiro, nenhum deles mais está no Bolsa Família. E todos eles não recebem menos que R$7.000 por mês. Todos os 100 produtores. Tem produtor que está tirando em torno de 10 a 12 mil. Eles já estão com caminhão, caminhonete, com trator. Tudo isso a partir de um processo que começou do zero, de terra arrasada, pessoal. Então, é possível fazer. É possível mudar a realidade das nossas comunidades. E esse projeto tem esse objetivo. Então, esse é um dos produtos aqui, ó, que além da parte social lá dos catadores, que nós já falamos, também nós vamos abraçar aí as comunidades vulneráveis, os assentamentos, os quilombolas, os ribeirinhos, para mudar essa realidade, criar cadeias produtivas, para que eles possam produzir com as suas próprias pernas, sem depender aí de programas do governo. Esse é o objetivo, dar autonomia, dignidade para a nossa população, para a nossa sociedade. Então, começa por aqui. Então, essa parte de compostagem aqui, ela vai ensacar. Agora, vocês viram que foi feita uma separação lá, né? Eu só falei até agora da parte líquida. E a parte sólida, a parte que é o freio sintético, que é o pior resíduo que existe para o meio ambiente, porque ele leva milhares de anos para se decompor. Milhares de anos. Então, o que a gente faz? Tritura esse material todo que sobrou a ponto de ficar um pó chamado polímero. Então, esses polímeros, olha como é que ele vai virar. Você tem as máquinas aqui, ó, a aglutinadora, olha como é que ele fica, ó, um pó. Então, desse polímero aqui, nós vamos fazer um processo de fusão. Ó. Tem um carrossel que fica girando lá no final, ó, carrossel girando. E ele vai encher as forminhas ali. E olha o que vai acontecer agora, hein? Ele vai encher cada forminha ali, vai fazer um processo de fusão com o polímero. E olha o que ele vai soltar. Ele vai soltar um material chamado termoplástico, 10 vezes mais
resistente que é o concreto. Olha como é que ele já sai, já pode mandar direto para a obra. Para calçamento de rua, pessoal, olha aí, ó. Tubulação para rede de esgoto, paralelepípedo, telha, tijolo. Tudo que é produzido ali é tudo que os municípios usam para fazer ruas, para fazer calçadas, para fazer praças, fazer casas, do lixo. Tudo isso sem enterrar, sem queimar o lixo, sem gerar chorume, sem gerar poluição atmosférica. Nós vamos gerar energia, vamos gerar adubo, vamos gerar produto termoplástico, logística reversa, crédito de logística reversa, crédito de carbono, tudo isso a partir do lixo. Então, veja bem, resumindo aqui, nós vamos gerar o biogás, que lá na frente vai se tornar em biometano, vamos gerar energia elétrica, vamos gerar biofertilizante, material termoplástico, crédito de logística reversa e crédito de carbono. Aí, resumindo, centro de triagem, como nós falamos já no início, a valorização dos catadores. Eles vão ter um ambiente como esse aqui, ó. Um ambiente que eles vão poder trabalhar com segurança. Eles vão ter uma produtividade deles muito maior da forma que eles estão trabalhando hoje, tá? Todas essas ODS aqui, ó, são abrangidas aí só pelo projeto de valorização dos catadores, tá? No futuro próximo também, agora a gente já está mostrando uma projeção de futuro. Nós vamos ter outros resíduos dentro do polo, porque a Piripiri está fazendo a concessão de uma área de 20 hectares para esse projeto. Então nós vamos ter agora, no primeiro momento, o RSU, que é o resíduo sólido urbano, em função da Lei 14.026, artigo 54, que tem que ser cumprido até o ano que vem. Então, no futuro próximo, o que nós vamos ter? O RCC, que pode ser, inclusive, que o investidor já traga também agora, tá? É uma possibilidade. O RCC é resíduo de construção civil. Geralmente, o que acontece? A gente vai fazer uma obra em casa, primeiro terreno baldio que a gente acha, ó, joga por ali, que é o tal do entulho. Esse entulho, pessoal, que a gente joga aí em tudo quanto é canto, sabe o que acontece? Na degradação do entulho, você vê que a degradação do resíduo sólido urbano, o que ele faz? Tríplice contaminação, né? Ele contamina o solo, depois o chorume vai infiltrar no solo, vai contaminar a água, porque ele vai alcançar o lençol freático, e depois ele contamina o ar. Já o RCC, que é o resíduo de construção civil, sabe o que ele faz na decomposição dele? Ele decompõe o cimento, que é um material pesado, que vai também alcançar o lençol freático, e nós vamos tomar água aí com metais pesados. Nós estamos tomando água com metais pesados. Então, no futuro também nós vamos ter tratamento de vidro, de pneus. Pneus também é um problema grave, não é, pessoal? Pneus aí, dengue, chikungunya, né? De vez em quando ainda tem alguns malucos aí que colocam fogo em pneu. Quando eu vejo o pessoal colocando fogo em pneu, eu falo, meu Deus do céu, que coisa terrível aí para a atmosfera, né? E desprende um gás tóxico que é petróleo ali praticamente bruto no pneu. Então, pneu, hospitalar, depois equipamentos eletrônicos. Então, tudo isso aí vai vir para dentro desse polo já no processo mais futuro, tá? Nós vamos fazer, pessoal, nossa organização, nosso instituto, nós vamos fazer o controle da governança, a gestão, a gerência desse polo, para dar para os investidores, para dar para vocês, para os municípios, para o TCE, para o TCU, para o Ministério Público, os relatórios de controle mensal, já de acordo com esses órgãos de controle. Então, o INCT vai controlar ali, ó, a SPE, que está ali. SPE é o próximo passo. Eu vou mostrar passo a passo todos os instrumentos jurídicos que envolvem esse processo. SPE é chamado de Sociedade de Propósito Específico, onde vai estar o consórcio, investidores. Aqui dentro vai estar as associações também agregadas. A parte de ensino, nós estamos fechando agora, essa próxima semana, uma cooperação com a UESP, que nós vamos trazer aqui para o Estado doutorado e mestrado nessa área
de biogás, bioenergia, energias renováveis. Já está avançado esse processo. Nós já estamos com os nossos cientistas aí montando a grade aqui para o Estado. E aí a ideia é que no segundo semestre já inicia aí as atividades junto com a UESP. Bom, quando nós tivemos aqui no mês passado com o Dr. Écio Crick, que é o prefeito de Pomerode, que é o CEO da Arquea no Brasil, que firmou a parceria com o Dr. Rafael Fonteles, nosso governador, ele mostrou, durante a apresentação do governador, o consórcio deles lá no Vale do Itajaí, que é um consórcio já de 25 anos. E o governador ficou tão impressionado que o governador fez uma proposta para o doutor Écio: olha, o senhor topa fazer um intercâmbio entre o consórcio de vocês e esse que nós estamos criando? Na mesma hora, o Écio topou e ele já está orientando a criação desse consórcio aqui. E eu vou mostrar para vocês o consórcio deles lá, que é se Deus quiser, vai ser o nosso no futuro próximo. Então, a começar aqui, ó, pelo sistema de gestão integrada de resíduos sólidos que eles criaram dentro desse programa. Essa aqui é a sede deles, ó, hoje, depois de 25 anos. Olha que coisa espetacular. É um parque, detalhe, era onde era o lixão. É em cima onde que era o lixão. Inclusive, esse consórcio, como o doutor Avelar colocou, ele não vai ser só para o resíduo sólido. Resíduo sólido é um dos eixos. Mas nós vamos ter aqui o eixo de turismo, para fortalecer a região, o eixo cultural. São vários eixos que esse consórcio vai abraçar. Saúde, educação. Porque uma coisa é a prefeitura fazer uma compra de medicamento, ela sozinha ali, ela vai comprar por X valor. Agora você imagina, ela vai chegar para comprar com 15 outros associados. Ela vai comprar com um valor muito menor. O Écio estava explicando que eles foram comprar agora, recentemente, caminhonete para as prefeituras. A caminhonete, que era em torno de quase R$500 mil, saiu por 340, 350 mil. Mais de R$100 mil de desconto, porque é a quantidade, é o atacado. Você não está comprando no varejo. Você não está comprando uma, duas peças. Você está comprando 50, 70. Então, o consórcio também tem essa questão. Sim. Sim. Abranger. Isso. Sim. Sim. O Litoral está acompanhando que eles estão instalando biodigestores nas comunidades, né? Sim. Na zona rural. Então, esse projeto Sim. lá, inclusive eu até tive lá, está com umas 2 semanas, acompanhei lá. Lá em Ilha Grande eles instalaram o primeiro lá agora, está com umas 2 semanas. Instalaram o primeiro biodigestor lá em parceria com o Senado. Sim. Ótimo. O próprio resíduo que a gente produz na fábrica, Sim. tirar pelo menos a energia para a parte da caldeira. A caldeira, exatamente. Hoje, inclusive, a Arquea deixa eu só voltar aqui um pouquinho para mostrar um biodigestor na área de... Isso aqui é numa fazenda de suíno. Dá para fazer um biodigestor de 20 metros quadrados. Não dá sim. Dá sim. Esse aqui é o maior produtor de suíno do Goiás. Esse aqui é um pouco diferente daquela planta ali que eu mostrei para vocês. Como é que essa daqui funciona? Ela funciona assim, o resíduo do porco vem para cá, são 200 toneladas dia. Vai para a cúpula, faz um processo de biodigestão. Aqui, ó, já está caindo o fertilizante, ó, o biofertilizante. Só que aqui, ó, nós já até cobrimos essa lagoa aqui também. Ele faz a irrigação direto na plantação dele. Então, olha lá as baias lá de criação de porcos, ó, são mais de 70 baias igual essa, pessoal. E aqui, ó, ele gera a energia para a fazenda todinha, já é desse biodigestor, e tem excedente de energia. Aqui está tendo em torno de 200 megawatts hora de excedente de energia,
que ele joga na rede e ganha crédito de energia. Então, aqui, ó, esse gerador aqui gera, o gás impulsiona o gerador, gera energia, o excedente de gás nós queimamos para não ir em bruto para a natureza, nesse flare, e lá atrás, repara lá atrás, ó, ele irrigando lá atrás, ó, tem um processo de irrigação do fertilizante. Então, são tecnologias já consolidadas, a Arquea já tem mais ou menos aí, só aqui no Brasil, 12 plantas de biodigestor instaladas no Brasil, né? Essa daqui, ó, é a inauguração em 2018 da sede do consórcio lá que eles montaram. Lá os prefeitos, ó, aqui são 15 prefeitos hasteando suas bandeiras no dia da inauguração. Essa daqui é a composição dos municípios lá. Lá é muito parecido com o de vocês aqui. Só a população que é um pouco maior. Mas lá em torno de 14 municípios, 15 municípios, desculpa. Lá também são 15 municípios, igual o mesmo número de municípios daqui. Aqui a composição de vocês vai ter 214 mil habitantes. Lá tem 302. Então, é um pouco parecido. Bom, o que é diferente lá? 25 anos de experiência. Então, nós não estamos reinventando a roda. Nós já estamos pegando já dentro de um processo consolidado as informações. Então, vai gerar economia em compras públicas, gestão política, a própria... Não estou conseguindo ler muito de longe, assim, mas quem está mais próximo aí? Distância de negócio. Isso, então, é a potencialidade de um consórcio público. E o consórcio, ele abrange, ó, vários eixos, ó. Pode ler, por favor, quem está mais próximo aí. Então, tudo isso vai ser integrado aqui também, tá? Para a gente potencializar aí a parte de turismo, de cultura, tá? Isso aqui já é um parque que foi implantado a partir do consórcio. Aqui são os PEVs, ó, as áreas de destinação de resíduo, de transbordo, que também vai ser feito dentro desse estudo. Isso aqui já é toda a logística, ó, local e intermunicipal, ó. Pode ver que são carretas maiores, ó. São bitrem para levar. Ei, eu tenho uma dúvida bem que e desses 15 municípios, os que não tem o carro de lixo coletor, aí vai como lixo? Não, isso tudo agora vai ser feito um projeto, porque vai entrar dentro do Eles vão ter que estar, né, tudo... vai estar dentro do Que agora que a gente investimento. conseguiu, o São José Divino, agora que a gente conseguiu, né, o carro. Isso É interno. Eu acredito que para lá a própria empresa deva, né, ela Disponibilizar, né? captar o máximo Sim. de lixo de forma mais rápida possível. Então a própria empresa Exato. deve Exato. entrar nisso aí. Então isso tudo vai ser feito Ali agora parece uma através do caçamba, estudo, né? que vai iniciar agora no dia 1º de junho. Os estudos, a gente vai ver o cronograma dos estudos, tá? Outras implementações que eles desenvolveram, ó, lá, como eu falei, eles já estão no estágio bem mais avançado. Eles têm vários programas dentro do consórcio, programa cultural, educacional. Ó, criaram agora, recentemente, um centro de inovação, que é uma coisa fantástica também, que está aí atraindo jovens aí que fazem parte do consórcio. Todos vão se beneficiar de tudo que vai ser implementado. E as tecnologias que lá também, essa usina que eu mostrei para vocês, nós vamos fazer agora uma caravana no início de junho, para levar os prefeitos lá para conhecer. Os vereadores também, sintam-se convidados também. Nós vamos marcar a data, vai ser passado o convite para todas as câmaras, para que vocês possam também conhecer isso de perto, porque vai ser feito uma tour lá em Santa Catarina, que essa usina fica na Serra Catarinense. É frio, viu, pessoal? É lá nessa época do ano mesmo, em junho, 3 graus, 4 graus. Então, mas para que os prefeitos possam ir lá no consórcio já consolidado, eles vão visitar todas as áreas dos consórcios, vão visitar as usinas funcionando. Já tem 2 usinas dessas funcionando lá em Santa Catarina. Isso aqui já é
uma foto ilustrativa lá do parque, hoje da área de tratamento, tá? Porque mesmo com a usina você vai ter que ter célula, porque caso a usina pare, você tem que colocar dentro de uma célula até voltar ao funcionamento e você fazer a mineração, tirar lá da célula e trazer para dentro da usina novamente, porque nada vai ficar enterrado mais. Não se enterra mais lixo. Nós tivemos um desastre lá em Brasília, pessoal. O que está colocado hoje no mercado, o que existe hoje é o aterro sanitário. É o que é permitido pelo CONAMA, é legal, é normatizado. Só que o que acontece? No aterro sanitário, você ainda vai ter um passivo terrível para o futuro chamado chorume. Porque o aterro sanitário, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma manta para evitar que o chorume se infiltre. Mas o chorume, ele vai sair por algum lugar. Então você tem que colocar um dreno e fazer um piscinão do lado, também com manta. E veja bem, aqui no Brasil, lá no Pará, lá em Belém, nesse processo de aterro sanitário, eles já estão com 13 piscinão de chorume crescendo. Não para. Não vai parar. Enquanto tiver lixo, vai ter decomposição e vai gerar chorume. Se você tiver um aterro sanitário, é isso que você vai produzir, chorume. Ou seja, um passivo. Então lá em Brasília, aconteceu um desastre agora, recentemente. Está na internet, vocês podem colocar depois no Google aí, desastre no aterro sanitário de Brasília. Vocês vão, as primeiras manchetes que vão aparecer. O que aconteceu? Eles desativaram o maior lixão da América Latina e era o segundo maior do mundo, lá na Estrutural, lá em Brasília. Era um lixão mesmo, a céu aberto, e era um aterro controlado, que eles chamavam. Uma área de 40 hectares, de 85 metros de altura. Vocês já imaginaram uma coisa como essa? É maior do que o centro da cidade. É gigantesco. Encerraram lá o lixão e abriram um aterro sanitário. Mais de 85 milhões de reais eles gastaram no aterro sanitário. Normatizado, com manta que veio da Alemanha, tudo que vocês puderem imaginar de melhor. Só que a previsão desse aterro, ele era de 12 anos. 12 anos. Sabe o que aconteceu? Com 7 anos ele esgotou. Com 7 anos ele esgotou e não cuidaram das piscinas de chorume. A piscina de chorume transbordou e alcançou o rio Belchior. Não foi nem no lençol freático, ele foi direto para dentro do rio. Gente, o chorume, só para vocês terem uma ideia, o chorume é 63 vezes mais contaminante do que o esgoto. O esgoto perto do chorume é perfume francês. O esgoto não é nada perto de um chorume. Quando o chorume cai dentro, igual caiu lá no Belchior, dentro do rio direto, ele mata o rio. Ele acaba com o oxigênio do rio. Ele mata os peixes. E o pior, o problema social. Eles não comunicaram para a sociedade e as crianças se banhando lá dentro daquele rio. Então, um desastre sem precedente. Aqui no Brasil, lá, a 20 quilômetros do poder, 20 quilômetros do Congresso. Isso aconteceu, está na internet. Então, não se enterra mais lixo. Como vocês viram aí, nós conseguimos produzir 100%. Bom, mas vamos aqui ao que interessa. Um ano, nós vamos instalar a primeira usina em agosto do ano que vem, já vai estar funcionando aqui. Isso, então vamos falar agora o passo a passo aqui, quais são todas as etapas. Então a primeira etapa agora são os estudos científicos, que vai iniciar agora no dia 1º de junho e vai até outubro. São 4 meses de estudo, que vai, inclusive, vai vir uma equipe aqui para o município de vocês, se vocês aprovarem a entrada do município para dentro do consórcio. Vai vir uma equipe que vai fazer o levantamento aqui, gravimétrico do tipo de resíduo, ver a questão de catadores, enfim. Vai ser feito todo um estudo, inclusive, veja bem, pessoal, qual que é a boa notícia disso? A boa notícia é que a gente não está só olhando para a questão da usina, do resíduo que vai lá para dentro da usina, não. Esse estudo vai medir qual é o passivo de vocês. Desde a fundação da cidade até agora, onde que vocês estão jogando o lixo, nós vamos retirar tudo de lá.
vai ser feita uma mineração, nós vamos tirar, vamos descontaminar a área. E esse material vai para onde? Para dentro da usina, nossa matéria-prima, nós queremos esse material. Ele vai para dentro da usina. Então a solução que vai ser dada, ela é definitiva. Ela não é um paliativo. Não é algo que vai, vou resolver só... Não, ela vai resolver o passivo também, porque é isso que o Ministério Público está batendo no município. E é isso que eles vão querer ver resolvido. Eles querem que pare a decomposição, porque mesmo, veja bem, vamos supor que o município não entre para dentro do programa e ele fala bem assim, não, eu vou construir um aterro sanitário. Ok, vai construir um aterro sanitário. Mas aquele passivo que está lá, ele vai continuar contaminando o solo, a água e o ar. Tem que ser resolvido. E aí é um custo adicional para resolver isso. Então, o estudo vai medir o passivo de vocês, de cada município. A programação que a gente estima é de 3 a 4 anos, todos os municípios já não terem mais nenhum passivo, e nós vamos tornar essas áreas de preservação permanente quando for área pública, lógico, quando for privada, aí já é outra situação, tá? Mas vai ser resolvido da mesma forma, tá? Custos, o que o município tem que... Qual o gasto que o município vai ter para entrar dentro de um programa como esse? Ela vai ter o seguinte custo, do transporte até a usina. Vocês vão levar daqui até Piripiri? Não. Vai ser feito um transporte compartilhado com todos os municípios até chegar em Piripiri. Vai compartilhar, né, com Piracuruca, com Brasileira, né? Então o custo de transporte, essa logística toda também vai ser feito aí, vai ser feito nesse estudo que vai ser desenvolvido agora. Pagar a taxa de destinação, a taxa de aterro, que é em média R$80, de 80 a R$120 a tonelada. Isso vai ser feito dentro desse estudo agora também. O consórcio também vai se comprometer, né, a comprar 70% desse material que vai ser produzido pela usina. Aí vai ser compartilhado entre todos os municípios, não é só um município que vai se comprometer com essa questão. Lógico que vai comprar, como o vereador Daniel falou, vai ter aí, por exemplo, se hoje você está comprando um piver aí no mercado a R$15, ele vai sair por torno de R$7, R$6. Tem que fazer a compensação. Sim. Mas... Exato, da matéria-prima. Sim. Sim. Não, mas tem um detalhe, essa taxa de transporte e destinação, ela vai ser amortizada, porque vocês vão receber royalties. Vai zerar esses valores. Eu vou explicar como é que vai funcionar. Então, o consórcio, ele vai se comprometer a absorver 70%, e a comunidade ali, os empreiteiros, também nós vamos criar um programa de cashback, de retorno, para quem também empreender até 30% com esse material produzido pela usina. Até porque, veja bem, se você for fazer uma casa com tijolo normal, que ele vai durar 100 anos, esse produto é 10 vezes mais resistente que o concreto, ele vai durar 1000 anos. Então é um pouco diferente, você vai ter um custo, além do custo ser menor, você vai ter também uma longevidade nesse empreendimento, tá? Piripiri vai ter uma condicionante maior, por quê? Que ela vai ter que fazer a concessão da área de 20 hectares, né, que vai ficar condicionada dentro de uma outorga de superfície, ou seja, dentro de uma escritura provisória, aquele terreno lá, essa área de 20 hectares, vai estar dentro da SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico, e o consórcio está lá. Ou seja, ela vai ficar durante 30 anos ali, durante o tempo da concessão, dentro da SPE. Ou seja, todos ali, o consórcio vai ser dono dessa área durante todo o período da concessão, tá? Bom,
Vamos agora no passo a passo. Primeiro, assinatura do acordo de cooperação técnica, que foi celebrado com o Estado, né? O município já celebrou esse ACT, que é o acordo de cooperação técnica, que foi o primeiro documento a ser assinado, porque, veja bem, como o governo do Estado está pagando agora os estudos, ele tem que ter um instrumento jurídico para poder liberar o recurso. Foi passado, já passou pela PGE, esse documento que foi assinado aqui pelo município, e a carta de intenção do município para entrar dentro do consórcio público. Já foi assinado. Nós estamos nessa fase aqui agora, ó, audiência pública, né, para apresentar para as câmaras de vereadores o projeto, né, e o protocolo de intenções que tem que ser assinado, que o protocolo de intenções, uma vez ele ratificado aqui por essa casa, pelos vereadores, ele se torna, né, um documento chamado, né, contrato de consórcio público. Então, ele oficializa o consórcio. Na realidade, para oficializar um consórcio, é um mínimo aí de 3 a 5 municípios. Esse número já foi alcançado. Como o doutor Avelar falou, é a 10ª audiência que nós estamos fazendo. Todos os 10 municípios, os 9 municípios anteriores, as câmaras já ratificaram o protocolo de intenções. Depois, o governo está agora pagando os estudos. O PRAD vai também definir, como eu falei, a remediação da área, onde que está o lixão hoje, ou seja, a descontaminação da área, e o licenciamento e a outorga de superfície. Isso tudo vai ser dentro ainda desse ano. Depois, vai ser assinado aqui um documento chamado, né, SPE, Sociedade de Propósito Específico, né? Esse documento vai ser assinado por quem? Pelo consórcio, pelos investidores, fornecedores, o operador, e a partir do momento que essa SPE estiver já formada ainda dentro desse ano, agora após a ratificação aqui pela Câmara de Vereadores, nós já vamos construir a SPE. Vai ter uma audiência depois, já integrando os 15 municípios para a formação da diretoria do consórcio e a ratificação do estatuto desse consórcio. E também a definição do contrato de rateio da administração do consórcio por parte dos municípios. E aí inicia-se a construção da usina. A previsão de entrega, agosto de 2024, já funcionando, porque a Arqueia, ela instala em 8 meses, ela coloca a usina já instalada. O que demora um pouquinho mais, é por isso que a gente pede aí 12 meses, é o gás, que demora de 3 meses mais ou menos para poder realmente estar efetivo, para ele estar controlado, com as bactérias controladas, tá? Bom, nós vamos dar todo o suporte para os municípios nessa parte de controle, de governança, né? E aqui, ó, isso daqui é a contrapartida que o consórcio vai dar para cada município, que são chamados de royalties. Primeiro que o INCT vai estar fazendo toda essa parte de accountability, que é a prestação de contas, de acordo com o TCE, com o Ministério Público, com o TCU. Os municípios, o que são esses royalties? Os royalties são participações de vendas desse material, dos insumos, do crédito carbono, do crédito de logística reversa. Então, todos esses subprodutos aqui, que vão ser gerados, vão ser feito aí um rateio, e os municípios vão receber proporcional ali a participação de cada município. O desenho que vai ser feito é para que os municípios cubram todas as despesas de transporte e de aterro.
para que fique zerado essas despesas. Então, esses royalties vão cobrir essas despesas, né? Uma coisa que tem que ser também colocada aqui, que é uma responsabilidade dos senhores, do prefeito, que é a implantação da taxa do lixo. A taxa do lixo, sim, isto. Essa taxa aí é o seguinte, pessoal, o que acontece com essa taxa? Tá vendo aqui, ó, vocês podem depois dar uma olhada nessa lei aqui, ó, 14.026, artigo 35. Se o município não instituir dentro do prazo, ou seja, até agosto do próximo ano, e essa conta aí, essa taxa aí pode colocar coleta aqui do resíduo, a melhoria, implementar uma coleta seletiva, educação ambiental, a melhoria da entrega, ele vai incorrer, o município vai incorrer numa questão de renúncia fiscal e vai bloquear todas as contas do município, bloqueia Caixa Econômica, BNDES, repasse de emendas, repasse de verba estadual, repasse de verba federal. Ou seja, o município vai ficar bloqueado. E o não cumprimento incide também aí na questão da improbidade administrativa. Então, essa questão da taxa do resíduo, em municípios que já foram instalados, pessoal, só para vocês terem uma ideia, primeiro que eles isentam as famílias mais carentes. Mas nos municípios onde foi instalado, o valor médio por habitante ficou em torno de R$ 5 a R$ 7 reais. Ou seja, eu pergunto para cada um dos senhores aqui, você não pagaria R$ 7 reais para tirar o lixo da porta da frente da sua casa, todos os dias? Mensal. Mensal. Por habitante. Né? É uma taxa mensal. E veja, isso não é uma imposição da prefeitura ou do prefeito, isso é uma lei federal. Na realidade, o não cumprimento aí gera uma improbidade administrativa que recai sobre todos nós, na realidade. É uma responsabilidade muito grande, principalmente aqui da Câmara, aprovar, por mínimo que seja. Só a questão é que se você não implementar, você vai bloquear, vai paralisar todo o município. Então, numa situação como essa, não tem como pensar de forma política. Ah, não, eu não vou fazer isso porque eu não gosto do prefeito. Não adianta. Vai prejudicar a própria população. Então, é uma medida que parece ser impopular, mas ela é de melhoria da saúde. Eu não quero urubu na minha porta, eu não quero rato, eu não quero barata, mas eu não quero pagar. Eu que produzo o lixo. Não é ninguém que vem produzir o lixo para mim, sou eu que produzo. Então eu tenho a responsabilidade também de querer um ambiente sadio, seguro, né, com um ambiente mais tranquilo para se viver. Então, foi até a pedido do governador que a gente tem comunicado isso, porque isso faz parte de todo um contexto, do cumprimento do marco legal, do cumprimento do novo marco de saneamento. Então pensem nessa questão com carinho. Piripiri já implementou, já não foi nem agora com a prefeita Jove, já implementou na gestão anterior. Piripiri já tem uns 6 anos que implementou a taxa de lixo. Ela vem junto com o IPTU, ela vem discriminada no IPTU. Teresina também implementou. Então, vários lugares que já implementaram, já está funcionando bem, e nós vamos ajudar o município também na composição dessa taxa. O estudo vai ajudar também o município a fazer essa composição, tá? Para apresentar depois o projeto de lei aqui para a Câmara, mas é uma responsabilidade muito grande, sabe, pessoal? Bom, isso aqui, só para mostrar alguns trabalhos que nós fizemos, como eu falei para vocês, ó. Isso aqui foi com a OAB do Piauí.
Foi a primeira OAB a entrar para o Programa Brasileiro de Gestão de Carbono. Esse aqui foi com a Prefeitura de Teresina, olha o Corso aí, ó. Quem conhece a festa do Corso? Essa festa aí, ela em 2014, 2015, 2016, quando nós fizemos as emissões, e agora, nós fizemos essa última agora também, foi considerado o maior desfile de caminhões do planeta, foi registrado no Guinness Book. Nós criamos um bosque ali, ó, de compensação da área do Corso, né? Mas isso daqui é o que eu queria mostrar para vocês, que eu falei para vocês lá atrás. Isso aqui é uma área de assentamento, pessoal. O pessoal não tinha nada. O pessoal vivia para cima e para baixo aí nesses movimentos políticos aí. E aqui, ó, é um resgate. Como eu falei para vocês, isso aqui é agricultura orgânica. Tudo isso pode ser feito com digestato que vai sair da usina, com biofertilizante, para que a gente possa criar emprego e renda também para as comunidades vulneráveis da região. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito, era isso que a gente queria apresentar para vocês. O nosso instituto aí, nesses 10 anos aí, graças a Deus aí, a gente vem trabalhando com grandes organizações, e eu tenho só a agradecer aos senhores e pedir aqui, com todo carinho aqui, para que vocês pensem nesse projeto. É um projeto que vai mudar a realidade. Veja bem, esse projeto ele vai mudar a saúde das comunidades a longo prazo, porque nós vamos deixar de contaminar a água da região, porque o resíduo a céu aberto, ele infiltra, tem aquele velho ditado que o rio procura o mar, ele acha o lençol freático, ele contamina todo o lençol freático. Então, pessoal, eu agradeço aí, muito obrigado por ter nos recebido, por ter aí gasto o tempo de vocês aí para conhecer esse projeto, e eu estou à disposição aí para os questionamentos, para as perguntas. Obrigado, prefeito, obrigado, vereadores, presidente, muito grato aí por ter nos recebido. Muito obrigado, estou à disposição. Bom, pessoal, então a gente agradece aí a permanência, né, e a presença de vocês aqui nesta casa. Acredito que hoje foi apenas um lançamento, né, uma abertura de todo um projeto que temos aí pela frente, e não dizendo que seja agradável para o município, mas é necessário, né, a implantação desse consórcio. E também, não sei se ficaram dúvidas, né, mas as minhas dúvidas já, em outro momento, já conversamos aqui com a Avelar e com o Marcos. Assim, o que nos preocupou no momento foi o deslocamento desse material até a usina, que é Piripiri. Nós sabemos que São José a Piripiri nós temos uma distância aí de 70. 26 Piracuruca, Piripiri 40. Então, 66 quilômetros. Nós fazemos hoje uma coleta que ela acontece segunda, quarta e sexta, da zona urbana. E na zona rural, toda quinta-feira, e os assentamentos no sábado. Então, automaticamente, teria que tentar reorganizar toda essa logística desse material. E, como bem acho que ficou também, o Marcos colocou, que a gente poderia fazer um consórcio compartilhado com Piracuruca, né? Que para São José, hoje, nós colocamos todo o material a uma distância de mais ou menos aí quase 8 quilômetros, que é lá no Sucuruju. Então, seria levado, isso seria a proposta, ser levado até Piracuruca, que Piracuruca pudesse fazer esse centro de triagem, que se nós fizermos a triagem aqui em São José, teríamos que derrubar todo o material, fazer a triagem e depois recolher todo o material. Isso seria uma situação que seria para levar até o município mais próximo, que tem uma distância aí de 26 quilômetros, né? Então, seria essa o momento. Então, aqui nós vamos trabalhar, então, temos esse prazo que temos que obedecer, que é até o dia 2 de agosto de 2024, temos aí já praticamente há um ano da conclusão, que eu acredito que isso é realidade para todos os 15 municípios que estão no entorno de Piripiri. Hoje, estamos aqui celebrando a 10ª audiência, né? Que essa audiência seria a intenção do protocolo, porque ainda precisa enviar o projeto para a Câmara, certo? Não enviamos ainda, em virtude da não realização da audiência. Então, de posse da audiência, poderá surgir algumas dúvidas, alguns questionamentos que
também poderia estarmos tratando isso para quando o projeto vir já está mais claro alguns questionamentos. E também o que foi colocado, mas acredito que pode ser uma medida impopular, que seria a cobrança da taxa, né, dos resíduos, mas, infelizmente, tem que obedecer essa situação. A gente sabe que São José Divino são 31 anos, desde o princípio, os primeiros anos, não se cobrava iluminação pública, não se cobrava a taxa de água, quase tudo era de maneira gratuita, mas as coisas vão acontecendo e isso já vai se adaptando. Não se pagava IPTU, acho que tem alguns municípios hoje, dentro do Piauí, que não cobram essa taxa do IPTU, que é o imposto, alguns não têm essa rotina de fazer essa cobrança, e nós, aliás, lançamos todos os anos, no IPTU, a gente lança em média R$80 mil em todas as contas. O que é arrecadado não arrecada 50%, porque muitos não se sonegam a pagar esse imposto. E dizer também que, em virtude da criação do Código Tributário do município, que foi em 2006, nós estamos passando por um processo de readequação, de implantação, também de alteração desses impostos, né, que é o que rege a todas as taxas e tributos, tanto do ISS, tanto do IPTU, do ITBI, que logo em seguida estará vindo para esta casa, onde vocês terão a apreciação e a votação da atualização do Código Tributário. Acreditamos que também, nesse momento, já podemos estar inserindo essa taxa. Então, assim, que fique bem claro que não é uma determinação do Poder Executivo, mas uma legalização, uma recomendação que possamos, de certa forma, atender a essas exigências da lei federal, e também acreditamos que quando colocamos isso, passamos, de certa forma, a valorizar também o destino, né? O município tem se preocupado diariamente na limpeza, no destino correto desse material. Nós sabemos, temos toda a consciência que o local onde hoje é colocado todos esses resíduos não é um local adequado, não é um destino correto, certo? E assim, pensávamos em buscar uma alternativa para a criação de um aterro, mas sabemos da responsabilidade que não é só um local, abrir valas e estar fazendo essa composição de material. Então, assim, acreditamos que a ideia do consórcio entre os municípios hoje, ela é a ideia mais assertiva no momento, e estamos aqui dando o nosso aceite na carta de intenções, que já foi assinada tanto pelo município quanto pelo o Instituto, né, de Águas e Esgoto do Piauí, onde gerou um acordo de cooperação técnica entre o município e o governo do estado do Piauí. Então, assim, o que nós precisamos em cima do que foi colocado aqui, avaliarmos a proposta, e acreditamos que, do conhecimento de todos os vereadores, queremos aqui agradecer aos vereadores presentes, a presidente, a Patrícia, por ter aceito esse convite, vereadora Raquel, Daniel, dona Neuza, Samuel, Carlos Portela, Betânia, Pagai, o vereador Eri está ausente, mas acredito que também possa ser compartilhado. E dizer que a nossa proposta é essa, e fica aí, acho que como se faz audiência, estamos para ouvir e ser ouvidos também, né? Então, automaticamente fica aqui aberto aqui, o Marcos está aqui, a Avelar, se houver algum questionamento, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma orientação, o momento oportuno para que possamos interagir, de certa forma, com a proposta da criação do consórcio entre os municípios que fazem parte do território, tanto dos cocais como dos carnaubais. A questão da taxa, tipo, ser agregada ao IPTU ou, não sei, vê aí. E se as pessoas não pagarem, a prefeitura vai pagar como é que fica? Hoje nós temos o IPTU, já é o imposto do município. Muitos não pagam, né? Então, automaticamente, assim, quanto mais pessoas deixarem de pagar, nós sabemos que impossivelmente será 100%, todos os moradores, usuários terão esse pagamento. É tão notório que mesmo assim, com a energia, com a água, a prefeitura ainda não paga, né? Porque entra aí na situação da renúncia da receita, mas o município ele tem que instituir por lei aquilo para não estar imputando no crime aí de renúncia de receita.
estando instituída, a forma de cobrar e a forma de punir quem não pagar, aí é questão municipal. O município tem que instituir a lei e deixar legalizado. Tem que normatizar, tem que... Isso é algo para a gente pensar, né, no outro momento, porque assim, a gente tem que pensar de duas formas. Na instituição da lei e na arrecadação, né? São duas coisas que andam ali paralelo, mas que não necessariamente elas independem uma da outra. Então, a instituição da lei é uma coisa, e na questão da arrecadação é que a gente tem que ver. Se no IPTU vai gerar mais arrecadação, se é algo mensal. Às vezes você imputar uma cobrança de um ano todo só numa taxa nós estamos anual, sofrendo por antecedência, ainda tá então longe. isso é algo que não acho que nem é o âmbito da Só pegando aqui o momento, audiência pública, nós sabemos que além do IPTU, nós temos uma taxa que é cobrada aqui do sistema de abastecimento da água da zona rural. Vocês são sabedores dessa contribuição. Infelizmente, é uma contribuição, comparado ao investimento que é feito todo mês, é um valor incompatível que nós realizamos. E nós temos nas localidades que muitos se esquivam de estar fazendo esse pagamento. O que o município faz? O município orienta, dá a sugestão, mas infelizmente nunca foi atribuído, eu vou suspender, eu vou cortar o uso da água porque você não está pagando. Nós temos vários usuários que simplesmente não procuram fazer o uso do pagamento. Então, assim, essa seria uma forma, e o que foi verificado é que seria feita uma alteração no valor. O que acontece? Automaticamente, quando fizer qualquer alteração que vier para cá, vocês vão ser altamente procurados e vão ser cobrados a não dar o sim para essa alteração. Certo? Então, assim, essas taxas, esses impostos que são dentro do município, eles realmente têm toda essa delicadeza de como proceder isso. Nós tivemos aqui várias situações, que foi uma da COSIB, que foi feita a alteração, vários foram feitos argumentos em momentos de campanha. Foi vereador X que votou, vereador X não esteve presente. Então, assim, há um apontamento para essas situações, certo? Então, assim, a mesma foi a questão da água que veio aqui. Mas quem autorizou foram os vereadores que autorizaram. Então, assim, a gente tem que pensar de uma certa forma, ou talvez chamar a população, fazer uma audiência, né, passar as orientações devidas para que todo mundo possa, de certa forma, entender e compreender o porquê, a necessidade de se estar instituindo uma taxa da cobrança da coleta de lixo, né? Que a gente sabe que vários municípios já fazem isso. Teresina mesmo, se você, assim, tem que fazer essa contrapartida, né? Então, tem que sensibilizar, conscientizar a nossa população da necessidade de ter esse serviço. Aí entra a questão, antecipação, como o Carlos falou, de ser todo mês, então teria que todo mês ter uma emissão de um boleto, alguma coisa. No IPTU, geralmente é feita uma parcela única, mas poderia do IPTU fazer 2, 3 parcelas envolvendo o valor, porque para colocar diretamente só num valor, quanto é que daria aí? 7 vezes 12, daria 10 vezes 7 dá 70, né? Daria R$ 84. R$ 84 em um só pagamento, certo? Em 2 pagamentos, 3 pagamentos, além da taxa do IPTU. Então, tudo isso tem que ser discutido e analisado com toda a proeza. Só ao que diz respeito à audiência pública, queria, de certa forma, agradecer os esclarecimentos, né, e desde já me colocar como um apoiador da adesão do município ao consórcio, levando em conta as preocupações cabíveis aos vereadores, que são principalmente a de gastos do município, né? Tendo consciência que esses gastos terão benefícios ao meio ambiente, à saúde de forma geral, incentivos que trarão desenvolvimento regional, não só para o município, emprego e renda. Então, a gente vai colocar isso tudo na balança para ver se esses gastos, né, compensam todas essas benesses que
o consórcio, né, e a instalação da usina vai trazer? Acredito que sim, né? Tanto que já tem a anuência do nosso prefeito. Então, só mesmo agradecer e desde já me colocar à disposição também para a população em geral, que nós, vereadores, aqui vamos ser não é nem julgados, nós vamos ser questionados, né, por toda a população, mas por que isso, mas para que isso, quem é que está ganhando com isso, né, sempre tem essas perguntas que nos trazem e é importante a gente estar bem esclarecido para que a gente possa passar para os nossos munícipes todas essas também levar para frente esses esclarecimentos, e isso é muito importante para a gente. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Daniel. É importante só, por último, ressaltar da importância do município entrar, porque numa situação que o município não entre, ele tem que cumprir o novo marco do saneamento, que é até agosto do ano que vem. Hoje, a imputação da responsabilidade vai direto no CPF do prefeito, gerando multa, inclusive, só para vocês terem uma ideia, gente. Agora, aqui no Piauí, já tem hoje prefeito que está tendo multa por causa do resíduo, multa aplicada por processo civil do Ministério Público, de R$500 mil no CPF do prefeito, aqui no Piauí. Em Santa Catarina, tem 9 prefeitos presos. Em Santa Catarina, podem colocar no Google, por causa do lixo, por causa do resíduo. Então, está pegando, pessoal. Não é mais como antes, isso vamos empurrar, Mudou. Então, qual é a grande vantagem de vocês entrarem? Porque o município não vai, principalmente agora, nesse primeiro momento, o município não vai gastar com os estudos, com a implantação de uma usina como essa, que se o menor que seja o município, se ele for fazer um aterro sanitário, nós não sai por menos hoje. Vamos supor um município aí de 5 mil habitantes. Um aterro sanitário, se ele for normatizado, vamos pensar em 10 milhões? É o mínimo. Então, hoje, a grande vantagem do município entrar é que ele vai ter o estudo custeado pelo Estado e uma parceria público-privada, um investimento privado, que vai colocar à disposição dos municípios um processo seguro, um processo que respeite o meio ambiente, as pessoas, né? Então, é importante pesar essa questão de, olha, ok, não vamos participar do consórcio, mas como que nós vamos, então, captar esse recurso para fazer um aterro sanitário que seja o mínimo que seja, para resolver o problema, para que o município não fique inadimplente. Então, pensem sobre essa questão, que é muito, muito séria. Sim, um detalhe importante, foi bem lembrado, doutor Avelar. Exatamente. Esse projeto, de imediato, inclusive eu recebi um comunicado lá de Oeiras, nós fizemos também uma audiência pública, e Oeiras hoje é um dos municípios do estado que mais tem arrecadação, se eu não me engano, é o número 1 em arrecadação de ICMS ecológico. Então, esse projeto ele vai aumentar significativamente a pontuação dentro do ICMS ecológico, que isso também é renda para o município. Então, é um fator bem interessante também, como o doutor Avelar lembrou, vocês pensarem sobre essa questão de como resolver, né? Se caso não entre dentro de um consórcio, sempre tem que ter uma solução. Eu não posso ser contra alguma coisa e não ter um plano B. Eu tenho que ter um plano B para poder dar uma solução. Então, pensem sobre isso e está aqui o meu contato, ali está o meu WhatsApp, é o 61 98182 6007.
Qualquer dúvida que os senhores tiverem, aí durante a análise do documento, inclusive a área jurídica que está assessorando todos os municípios é a doutora Natana, de Piripiri. Tá? Depois nós vamos passar para o grupo ali, nós fizemos um grupo com os prefeitos, ela já está, inclusive, prefeito dentro do grupo, a doutora Natana. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar questionamento para ela, questionamento jurídico, ela está à disposição para poder sanar aí dirimir quaisquer dúvidas que possam existir, tá bem? Muito obrigado, pessoal.